e isso é o que o São Paulo tem cobrado da diretoria, também tem precisado de jogadores mais experientes para decidir jogos, né? Porque por mais que o time tenha esse volume, essa intensidade em casa, em alguns momentos você também tem de ser mais cirúrgico. O Atlético carece de um pouco mais de experiência nisso, né? Você pega a linha ofensiva, tirando o Keno, o Sacha um pouquinho mais com rodagem, mas ainda é um jovem, chegando agora no futebol brasileiro. Savarino também é um cara um pouco mais jovem. Esse menino que entrou no segundo tempo, o Savinho, é muito garoto, 16 anos, é um talento que o Atlético tem à disposição. Por isso que ele foi contratar o Zarate, que é um jogador de um pouco mais de rodagem, campeão com o Racing, trabalhou com o Eduardo Cudê, inclusive, no time argentino, que teve uma campanha vitoriosa 2 temporadas. E o São Paulo cobra isso, um pouco mais de peso também de elenco. E acho uma outra coisa. Quando você, o Atlético Mineiro, na minha visão, ele faz esse jogo impositivo ao adversário, e geralmente quem tá jogando contra o Atlético joga muito na base do contra-ataque, o Atlético tem para mim um grande defeito. Eu acho o setor defensivo do Atlético lento. O Júnior Alonso é um grande zagueiro, mas é um pouco lento, mas os parceiros dele são muito mais. O Hever e o Igor Rabelo são 2 jogadores que, para mim, deixam a desejar nesse nível Atlético Mineiro de intensidade de jogar futebol. Né? E o Guga tem muita deficiência de marcação. Ele é ótimo lateral, mas tem muita deficiência de marcação. Então, você pega um time que vai explorar esse setor, ou então, como foi ontem, o Gilberto jogando em cima dos centroavantes do Atlético, porque o Mano não, né? Que na verdade o Mano treinou o time, mas foi o James Freitas que comandou o time na beira do campo, que o Mano estava suspenso. Quando ele entra com o Fecim e com o Cleison, ele deixa o time do Bahia sem referência. E aí, quando ele passa a ter o Gilberto no lugar do Cleison, ele fez o Gilberto jogar em cima dos zagueiros do Galo e passou a fazer com que esses caras tivessem de se movimentar um pouco mais e sair um pouco mais da linha de marcação. E aí você abre espaço para o contra-ataque, que foi o que conseguiu o Bahia no segundo tempo e explorar isso melhor, e por isso que matou o jogo em relação ao Galo. São algumas leituras. Acho que o Atlético carece de um pouco mais de experiência de elenco e em alguns momentos no próprio segundo tempo também. Não é segurar o resultado. São jogadores mais inteligentes para não se expor a um ponto de você correr esse risco de acabar levando gols desnecessariamente. Ontem, por exemplo, era um jogo para o Mariano ter jogado no segundo tempo, porque o Guga já não vinha bem. Mariano é um lateral um pouco mais inteligente que ele. Ô, Flavinho, por que o São Paulo tem a sétima campanha fora de casa, né? E o Atlético no Mineirão passa o rodo. Mas olha aí, fora de casa, o Flamengo tem a melhor campanha, seguido pelo Santos, o Inter, o Palmeiras, o Atlético Go, o São Paulo, e aí vem o Atlético Mineiro, pô. O Atlético ganhou, teve só 9 pontos fora de casa, pouco. Se uma campanha, sei lá, 50% estaria Leonato, né? Com os anos. Não há uma explicação para esses, porque os jogos fora de casa, Benja, a gente sabe que o fator principal, que é o fator torcida, ele não existe, ele não influencia mais em jogo nenhum. Eu acho que está mais para coincidência, sabe? Para coincidência. Tem jogado... O problema do Atlético, eu vejo assim, o Atlético é um time que começa o jogo para matar o adversário, como fez ontem no primeiro tempo. Se não mata... Se faz 1-0 só, cansa de perder gol, que nem cansou, e se desgasta do jeito que se desgasta no primeiro tempo e não resolve a partida, ele fica muito vulnerável no segundo tempo. E foi o que aconteceu e tem acontecido em algumas partidas, coincidentemente, algumas partidas fora de casa. Né? Eu não acho... É um padrão porque os resultados têm sido ruins, mas a gente não consegue entender, achar um fator específico, entendeu? Gramados, viagens, nada disso. Está todo mundo tentando uma coisa e ninguém está enfrentando a torcida adversária. Eu acho que o Atlético tem desperdiçado algumas chances de ganhar alguns jogos que lá na frente vão fazer muita falta, muita mesmo. Esse jogo do Bahia, por exemplo, era um jogo que dava para ter resolvido no primeiro tempo, né? Aí os jogadores cansam de perder gol. E aí os caras da defesa fazem as burradas que fizeram. Eu tô com o Sormano, você não pode jogar nas costas do técnico isso, não. O técnico montou o time para ganhar o jogo no primeiro tempo, da forma que o São Paulo gosta, abafando o adversário e tudo mais. E aí os caras perdem gol e os zagueiros fazem besteiras. Aí
fica difícil, porque o Atlético no segundo tempo não tem sido o mesmo do primeiro tempo, né? Eu não vejo explicação para má campanha fora de casa. Eu vejo explicação para as derrotas que sofreu e elas devem ser atribuídas, na minha visão, hoje mais a erros individuais dos seus jogadores do que propriamente ao que o técnico está fazendo. Ô Pascoal, foi o Gilberto aquela vez que estava acertado com o Corinthians e foi para o Internacional? Era ele ou não? Eu não me lembro. Isso. Esse aí mesmo, tem toda a razão, esse aí mesmo. Eu vou dizer um negócio pra você, hein, mas tem toda a razão. O Gilberto, cara, eu não sei por que o Gilberto, ele não se firmou ainda em nenhum clube, porque esse cara faz gol, hein, Pascoal? Pô, o Gilberto dentro da área, velho, ele é um carrasco, cara. E nessa jogada, do jeito que estava ontem, propício o lance para ele, de jogada de contra-ataque, aí ele deita e rola mesmo. Jogador grande, tem bom cabeceio, ele é bom centroavante, O Bahia faz muito bem de segurá-lo a todo custo, né? Mantém lá o Gilberto no seu elenco, e a torcida do Bahia adora o Gilberto, né? Ele, quando entra, faz diferença. Ontem, como o Facincani explicou, o Bahia entrou com um time mais móvel para tentar parar a equipe do Atlético. No segundo tempo, quando botou o Gilberto, um homem mais fixo, teve o contra-ataque e fez toda a diferença. Parabéns para ele e parabéns para o Bahia, né? O Mano Menezes nem no banco estava, nem o Sidney. Os dois estavam suspensos, foram expulsos daquele jogo do Maracanã e ainda estavam cumprindo suspensão automática ontem. O Grêmio tentou matar o Pipo. Gilberto. Viu, Benja? O Grêmio tentou matar o Gilberto antes de o Gilberto ter feito 6 jogos. Mas o Guilherme Belintani, o presidente do Atlético, resistiu à proposta do Grêmio. Do Atlético não, do Bahia. Desculpa, tem um problema aqui na conexão. Não, você falou o presidente do Atlético, é do Bahia. É que você falou presidente do Atlético, é presidente do Bahia. Então, Guilherme Belintani, é o seguinte, eu só vou passar, tem gente acho que ligando para o próximo programa, está entrando aqui na conexão. Então, o Guilherme Belintani, presidente do Bahia, resistiu, acho que a proposta foi de 5 milhões de reais. E ele permaneceu no Bahia. Mas o Gilberto é um jogador assim, Benja. Ele tem sucesso não teve sucesso. Pro Internacional não teve sucesso. Ele brilhar nessas chamadas e equipe de cadeia do grupo de elite do futebol brasileiro. Mas eu acho ele muito bom jogador. Adoraria que ele vestisse a 9 do meu time. O Gilberto esse ano fez 27 jogos e tem 11 gols. Ô Pipo, começa agora a saga de Filipão no Cruzeiro. Filipão,